Estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. É Páscoa ainda. A igreja insiste que por 50 dias a gente permaneça com essa alegria e com essa disposição de fazer com que a renovação da nossa fé aconteça pelo acontecimento pascal. A gente pode renovar a fé por vários caminhos, mas a Páscoa é o principal dele, onde tudo aquilo que a gente vive, que a gente sente, passa pela cruz, e tudo aquilo que passou pela cruz se renova e se coloca novamente com força e com coragem diante da vida e dos acontecimentos. O segundo domingo da Páscoa ele é fundamental porque ele é pedagógico. Ele está falando daquilo que os discípulos e discípulas tiveram que aprender com muita dor à medida em que Jesus já não estava mais fisicamente no meio deles. Então, eles não entendiam aquele momento da entrega, da dor, do julgamento, da condenação. Era muito difícil para um judeu entender que o Filho de Deus passaria por aquilo. É algo que foge aos padrões, que foge aos ensinamentos e à perspectiva da fé daquela comunidade religiosa. No entanto, eles passaram por aquilo, tiveram a surpresa do túmulo vazio, e durante um tempo eles vão lidar com isso. E eles têm que descobrir como que a gente honra a memória de Cristo. Então, ainda que os textos não falam sobre isso, a gente imagina que teve muita conversa, teve muita percepção. Como que Jesus gostaria que nós ficássemos agora que estamos tendo que enfrentar o desafio da cruz e o desafio da ressurreição? Ele não estando mais aqui conosco, como que a gente vai viver a presença dele? E vão fazendo uma percepção, vão descobrindo qual é o caminho. Recuperam a ideia da ceia, recuperam a ideia do encontro, do escutar a palavra, do rememorar os fatos, e a partir daquele acontecimento, a partir daquele momento, eles vão estabelecer o encontro semanal como o dia do Senhor, e eles vão transformar o dia do Senhor como um motivo para estarem juntos. E ao estarem juntos, vão revigorar a fé, animar mutuamente uns aos outros e fortalecer as defesas diante das ameaças que estavam acontecendo. É bom a gente lembrar que o texto de João, ele vai dizer que eles estão com medo ainda. João 20, 19 e 31, eles estão reunidos, mas as portas e janelas estão trancadas por causa do medo que eles sentem. E é nesse contexto de medo e de fechamento que vai acontecer a manifestação do ressuscitado. Estando com as portas e janelas fechadas por medo, eis que o Senhor se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ou seja, toda vez que a comunidade se reúne, apesar do medo e apesar dos problemas que ela esteja enfrentando, o Senhor sempre se colocará no meio e sempre vai desejar o que tem de melhor. Lembrando que o shalom, a paz, na cultura judaica, é o que de melhor se pode desejar para alguém. É aquilo que nós aqui falaríamos, tudo de bom para você. O shalom é a paz que faz com que a sua vida se revigore. Jesus entra naquele ambiente que no primeiro momento é de fechamento e ele vai dizer: a paz esteja convosco. Assim como eu envio vocês. Só que João faz questão de dizer que nesse dia Tomé não estava com eles. E o fato dele não mencionar por que Tomé não estava com eles faz a gente pensar que provavelmente Tomé ainda não estava convencido do papel e da importância do encontro da comunidade. Ele não estava, a gente não tem muito como saber onde ele estava, mas o fato de João dizer que ele não estava é como se ele estivesse dizendo para mim e para vocês: olha, nem todo mundo vai conseguir amadurecer ao mesmo tempo. Nem todo mundo vai conseguir entender a realidade dos acontecimentos pascais da mesma forma. Nem todo mundo vai conseguir superar o luto e a dor da perda da mesma forma como você percebe.
E aí esse Tomé pode ser eu, mas pode ser qualquer pessoa que ainda não foi despertada para o grande momento do encontro com o Senhor. Muitas vezes as pessoas me perguntam, eu queria tanto que o meu filho viesse na igreja, queria tanto que a minha família viesse toda. E eu fico sempre pensando, não sei se é esse o caminho, porque Tomé não estava com eles, mas não diz que Tomé era um cara ruim, um cara... Não, apenas não tinha amadurecido o suficiente. E quando a comunidade volta e conta, vimos o Senhor, Tomé acende uma espécie de sensor para dizer, espera um pouquinho, eles se reuniram, estão dizendo que viram o Senhor, eu preciso também estar lá. E João vai dizer que no próximo final de semana, no próximo encontro, eles estão reunidos e Tomé agora está com eles. Então, às vezes eu fico pensando, será que o Tomé que está lá em casa, o Tomé que você conhece, será que não está faltando para ele o seu testemunho verdadeiro? Porque a gente diz assim para o filho, tem que ir na igreja. Mas a gente não diz o que a gente vê na igreja. Não é? Pensa comigo. O que os discípulos contam para Tomé é, vimos o Senhor, que é o essencial. Vimos aquilo que nos faz querer avançar, que nos faz querer viver. Não dizem, você tem que ir porque senão você vai para o inferno ou qualquer outra coisa do tipo. Nós falamos errado, nosso testemunho é errado, nosso testemunho é de obrigação. Nós ainda bebemos nessa fonte da igreja de que estar com Cristo é um dever, é uma obrigação. E esquecemos que estar com Cristo é um dever, é algo que se brota na consciência, que cada um vai desenvolver num determinado momento. Mas o evangelista faz questão de dizer, eles estão novamente reunidos e Tomé agora está com eles. As portas continuam fechadas, as janelas continuam fechadas. E novamente o Senhor se coloca no meio deles e diz, a paz esteja convosco. E aí ele vai dirigir a Tomé, porque Tomé havia desafiado. Se eu não colocar o dedo, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Porque Tomé também está fazendo um amadurecimento da sua própria fé. E a gente tem que lembrar que Tomé aqui pode ser uma pessoa, mas pode ser uma comunidade que está tentando amadurecer. E aí Jesus diz para ele, toca aqui minha mão, olha aqui os pregos, as marcas, os sofrimentos, sou eu, Tomé. Você não precisa mais ter dúvida. E a partir daí, Tomé passa a fazer parte do grupo dos discípulos que se reúnem semanalmente. O segundo domingo da Páscoa é para a gente revigorar esta ideia. Nós estamos com Cristo, passamos com Ele pela cruz, pelo Calvário, passamos com Ele pelo túmulo, fomos com Ele e descobrimos a presença dEle na nossa vida e agora nós permanecemos reunidos. Durante 50 dias a gente vai continuar alimentando essa ideia de que a comunidade se reúne e se alimenta. Depois nós vamos entender que vai ter um momento em que isso precisa sair, que é lá em Pentecoste fica claro os acontecimentos. Até lá é necessário se alimentar, é necessário se reunir, é necessário celebrar a esperança, é necessário beber da presença de Cristo, beber da sua fala e do seu cuidado com a igreja, porque vai chegar uma hora em que nós vamos ter que ir para fora. E nós vamos ter que ir para fora para testemunhar. Até lá, é necessário alimentar a esperança. É necessário fortalecer a fé. É necessário encontrar motivos para que a gente possa dizer, meu Senhor e meu Deus. Mas isso é um trabalho a ser executado por todos nós. E esse é um desafio do qual nem eu nem vocês devemos fugir. Podemos até ser Tomé, mas tem uma hora que nós vamos ter que chegar e vamos ter que dizer, eu vou precisar tocar a mão dele. E nesta hora é que nós vamos ver qual vai ser nossa resposta à presença e ao projeto de Cristo na vida da nossa comunidade. O que eu desejo a vocês ainda é que as alegrias pascais permaneçam e continuem vibrando no coração, na história, nos atos, no testemunho de toda a nossa igreja. E que sejamos homens e mulheres capazes de fazer o melhor para não perder nem a memória de Cristo e nem o compromisso de aonde formos sermos dele, por ele
com Ele. Um excelente domingo a todos, fiquem na paz, fiquem bem, coragem, ânimo e vamos juntos, tentando manter a memória e a vida de Cristo como um grande alimento para a nossa espiritualidade. Um abraço.